Boa noite. Meu nome é Luana, sou advogada e professora universitária. E primeiramente eu gostaria de agradecer, em nome, da minha colega Gislaine Passon pelo convite, de estar aqui palestrando nesse primeiro simpósio nacional de enfrentamento ao câncer de mama. É um tema sempre muito atual, o câncer de mama, né? Infelizmente, ele ainda é um câncer que muito mata no país, mas a palavra enfrentamento, eu vi que tem tudo a ver, porque é isso, a gente tem que enfrentar. Não sempre acreditar que não vai acontecer conosco, que só acontece lá no vizinho, porque isso pode acontecer conosco. Mas a partir do momento que a gente descobre, nós temos que enfrentá-lo. Então, nós mulheres e nossos parceiros devem nos cobrar também, nós devemos nos tocar, nos conhecer, porque uma vez diagnosticado precocemente, é possível até mesmo a cura dessa doença. E quanto antes diagnosticado, o protocolo para a cura fica ainda mais fácil. Okay? Mas por que eu estou falando disso tudo, né? Vou me apresentar novamente. Meu nome é Luana, eu sou advogada, professora universitária e hoje paciente em tratamento oncológico. Há 4 meses eu descobri o meu câncer de mama e há 4 meses eu luto pela minha vida. Bem, eu não vou falar muito da minha doença agora, até porque eu vou me utilizar muito de exemplos no decorrer no decorrer da minha explanação. Nós não temos muito tempo para o tema que me foi proposto, então eu vou direto ao ponto, ok? Bem, antes eu só queria introduzir 2 coisas. Primeiro, o meu foco vai ser o regime geral da Previdência Social, ou seja, vai ser o INSS, certo? Então, se você faz parte de um regime específico, de um regime próprio, ou um servidor público, eu não vou focar nesses regimes, porque a gente não tem tempo para isso, ok? Então, o meu foco será a Lei 8.213. Outro ponto é que, apesar de quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa mais fã dos slides, eu optei em utilizá-los. Por quê? Esse novo normal, vocês vão estar aí na casa de vocês, saem para ir no banheiro, para comer alguma coisa. Quando vocês retornarem, vocês vão saber onde eu estou, porque é muita informação. Então, eu tenho medo que se perca alguma coisa e aí você já se desinteresse pela minha palestra. E esse assunto é muito importante, ok? Vamos começar então. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, o tema que me foi proposto nada mais é do auxílio por incapacidade temporária e seus reflexos do paciente de câncer de mama. Nada mais foi do que um antigo auxílio-doença. Ah, é isso? Nossa, quando eu vi o tema da sua palestra, eu até achei que era um novo benefício. Não, nada mais é do que um antigo auxílio-doença que mudou de nome. O que eu acho bem correto. Quando a gente falava em auxílio-doença, parecia que eu tinha uma doença, eu tenho direito a um benefício do INSS. Gente, a gente fica doente o tempo inteiro, né? A gente tem gripes, enfim, tudo são doenças, né? Então, não é bem assim. Para eu ter direito ao benefício, além da doença, eu tenho que ter uma incapacidade temporária. Então, assim, eu tenho que estar temporariamente incapacitado para o trabalho, certo? Por isso, a mudança. Então, passou-se a ser auxílio por incapacidade temporária, ok? E o meu foco aqui vai ser os pacientes com câncer de mama, porque é o tema aqui proposto, e também o direito previdenciário na minha vida, ele esteve em vários momentos, desde o meu estágio, que eu estagiei no direito previdenciário, até, já tem mais de 10 anos de profissão, continuo nesse ramo, como até mesmo a minha tese de mestrado foi no direito previdenciário. Na época eu trabalhei a aposentadoria por invalidez das pessoas vivendo com HIV, e agora, a partir do momento que eu fui acometida dessa patologia, né, eu passei a estudar mais esses reflexos dos benefícios previdenciários no paciente de câncer de mama. E aí eu vou acabar me utilizando até bastante dos meus exemplos. Eu vou tentar falar da forma mais clara possível, mas eu sei que tem coisas que são um pouco complicadas. Vou tentar cumprir o meu tempo, estou aqui, né, no cronômetro. Mas qualquer dúvida, no final eu vou deixar o meu contato, as minhas redes sociais e podem me perguntar, ok? Então vamos começar. Lembrando, o meu foco é a Lei 8.213, lá no regime da Previdência Social. Por que eu falo isso? Na Lei 8.213, a gente tem 2 tipos de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Né? A gente tem um auxílio por incapacidade temporária previdenciário, que é este que eu vou trabalhar aqui. A causa é qualquer um, que não seja um acidente de trabalho. Então, fiquei doente, fiquei incapacitado, eu vou buscar esse auxílio por incapacidade temporária previdenciária.
tive o câncer de mama, não consigo trabalhar, a gente vai discutir sobre isso aí, que são 2 requisitos, né? Não consigo trabalhar, vou buscar o benefício. Perfeito? Ah, mas até nenhuma novidade. Tem, olha lá. Se você for olhar a Lei 8.213, a gente também tem o auxílio por incapacidade temporária acidentário. Esse benefício ocorre em casos de um acidente de trabalho. Então, eu estou lá na empresa, sofri um acidente de trabalho e me afastei pelo INSS. Tá, Luana, mas qual é a diferença? A diferença é que o auxílio por incapacidade temporária acidentária te gera uma estabilidade. Então, quando você volta para a empresa, você fica estável por um tempo. Então, você está querendo dizer que se eu tenho câncer de mama, eu posso ser mandado embora? É isso mesmo que eu estou querendo dizer. Mas calma, também é assim, também não. Se ficar provado que essa sua dispensa foi discriminatória, ou seja, houve uma discriminação, aí não. A gente consegue fazer alguma coisa, na verdade, né? A gente consegue te reintegrar ou até uma indenização. Perfeito? Mas eu tenho que provar essa discriminação. E não é tão fácil essa prova, né? Por exemplo, eu estou com uma situação agora que a empresa ela já demitiu, devido ao Covid, essa situação que o Brasil está vivendo, a empresa já demitiu 50% dos seus funcionários. E aí, quando a pessoa voltou, após o tratamento do câncer, também foi demitida. Será que houve discriminação? Então, a gente tem que ter provas para isso. Ok? Mas aqui a gente vai estudar, então, o auxílio por incapacidade temporária previdenciária. E vamos começar. Qual é o fato gerador? Quando eu falo em fato gerador, eu quero dizer que fato que gera o auxílio por incapacidade temporária, o nosso antigo auxílio-doença. Gente, primeiro, tá, eu tenho uma doença, isso é óbvio. Mas, principalmente, eu preciso ter uma incapacidade temporária do segurado. A gente vai falar sobre segurado, mas eu preciso ter uma incapacidade temporária. Ou seja, temporariamente eu não estou apta para a minha profissão. Eu falo temporariamente porque significa que eu posso me recuperar, eu posso me reabilitar. Porque se eu não puder, se a minha incapacidade for permanente, aí eu já não estou diante de um auxílio por incapacidade temporária, mas sim de uma aposentadoria. Eu até coloquei ali, uma aposentadoria por incapacidade permanente. A palestra de aposentadoria, vocês já viram, foi excelente, então eu não vou entrar nesse ponto. É só para a gente saber. Para eu ter direito ao auxílio por incapacidade temporária, eu tenho que ter chance de retorno. E aí eu falo bastante a importância, né, do nosso Outubro Rosa, é que, uma vez diagnosticado com antecedência o câncer de mama, sim, há grandes chances da mulher voltar para o mercado de trabalho. Ok? Então, uma vez eu afastado temporariamente, eu ter a doença é que me gera a incapacidade temporária. Aqui, especificamente, está falando por mais de 15 dias consecutivos. A gente vai trabalhar sobre isso. Quando a gente é carteira assinada, né, que a gente chama de fichado, os 15 primeiros dias quem paga é o nosso empregador e depois nós somos afastados por meio do INSS. E aí, eu vou até adiantar, que muita gente me pergunta, é a empresa que comunica o INSS ou é o trabalhador? A empresa pode até comunicar, gente, mas a obrigação é do trabalhador. Tá? Por isso que a gente vê, né, nos noticiários aquelas filas e filas, porque a obrigação de comunicação é do trabalhador. Seguindo, então, quais são, então, os requisitos para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, que eu vou falar agora, eu acho que é o mais importante de toda a minha palestra. Primeiro, qualidade segurado. A gente vai falar o que é, mas só em resumo. Uma vez que eu contribuo para o INSS, eu sou segurado do INSS. Significa que, se eu não contribuo, eu não tenho direito ao benefício. Ah, eu nunca contribuí, eu tenho direito ao auxílio por incapacidade temporária? Não. Existem outros benefícios assistenciais, tá? Um que já chamam de LOAS, mas o nome correto é benefício por prestação continuada. Existem alguns benefícios assistenciais para pessoas que não contribuíram, mas aí os requisitos são outros. E eu não vou trabalhar aqui. Aqui, para eu ter direito a um auxílio por incapacidade temporária, eu tenho que estar contribuindo, ou pelo menos eu tenho que estar com a qualidade segurada, porque a gente vai conversar que essa qualidade segurada ela pode se estender um pouquinho após as contribuições. Mas o ideal, gente, é que a gente sempre contribua. Muita gente chega no meu escritório e fala, mas eu não estou trabalhando, eu não tenho como contribuir.
procure, se informe. Existem formas de contribuição ao INSS que eu não vou ter tanto tempo para falar, mas, por exemplo, como facultativo, e até outras formas de contribuição para em caso de desemprego. O objetivo é você não perder essa qualidade de segurado, porque a gente não sabe quando vem uma doença. E eu não estou falando nem só do câncer de mama, de qualquer doença, né? Mas vamos lá. Então, qualidade de segurado. Segundo, cumprimento de carência de 12 contribuições em regra. Em regra, para eu ter direito ao auxílio por incapacidade temporária, eu tenho que ter contribuído 12 meses. Só a partir, né, do 13º mês que eu teria direito ao benefício. Ok? Então, assim, eu tive uma situação de uma pessoa que teve eu não sei exatamente o nome da doença, né, mas era um nódulo benigno que incapacitou ela para o trabalho por um tempo. Só que ela tinha entrado no trabalho há 2 meses, então ela contribuiu 2 meses e teve um problema benigno, e aí o INSS negou o benefício, exatamente porque não tinha essa carência de 12 meses. E aí ela me procurou. Bem, eu falei, o INSS está certo, por quê? Para eu ter direito ao benefício, você teria que ter contribuído 12 meses, e você só contribuiu 2 meses. Mas calma, essa é a regra geral. O câncer de mama, ou melhor, o câncer, a neoplasia maligna é uma exceção, que nós vamos falar. Terceira aí, incapacidade que impeça o segurado de desempenhar seu trabalho atual ou habitual durante mais de 15 dias. Então, a incapacidade por mais de 15 dias. Por que fala isso? Isso fala mais, gente, para aquele trabalhador fichado, né, que a gente sabe, com carteira assinada. Porque, repetindo, os 15 primeiros dias quem paga é o empregador e depois que você vai para o benefício. A gente vai ver que o caso de autônomo, que é no meu caso, por exemplo, como advogado, é um pouquinho diferente. Quarto, e eu já falei com vocês, um dos mais importantes, o caráter temporário da incapacidade. Eu tenho que poder melhorar. Porque se eu não melhoro, se minha doença não tem como melhorar, já não estou falando em auxílio por incapacidade temporária, mas sim uma aposentadoria por incapacidade permanente, né? E por fim, a doença não pode ser anterior à filiação. Então, a regra geral, depois a gente vai falar das exceções, a regra geral é que eu tenho que pagar antes da doença. Então, vamos supor que descobri o meu câncer, comecei a pagar, eu não faço jus ao auxílio-doença, mas calma, não faço jus ao auxílio-doença devido a esse câncer anterior, tá? Outras doenças posteriores eu vou ter direito a esse benefício. Mas devido ao câncer que é anterior, eu não vou ter direito. A exceção, vou deixar para falar depois. Então, vamos começar. Vamos começar, né? Já falei tanto. Bem, primeiro, quem tem direito ao auxílio por incapacidade temporária? A regra geral, todos os segurados. Uma vez segurado, uma vez que eu contribuo para o INSS, eu tenho direito ao auxílio por incapacidade temporária. Por que eu falo regra geral? Claro que tem exceções, né? Por exemplo, aí eu vou trazer a minha. Eu descobri o meu câncer de mama há 4 meses, quando eu tive a minha filha, que hoje está com 4 meses. Naquele momento, eu fiquei muito abalada. Hoje eu falo com muita tranquilidade, mas eu fiquei muito abalada. A descoberta de um câncer, e aí eu nem preciso falar que a saúde de mama, a descoberta de um câncer é algo complicado. Não adianta, só quem vive que sabe. Parecia que naquele momento eu tinha recebido minha sentença de morte até eu começar a entender o que eu ainda tinha que enfrentar e que eu ia enfrentar aquilo, e eu estou enfrentando isso. Mas naquele momento eu fiquei muito abalada, então psicologicamente eu não estava apta para o trabalho, certo? Porém, eu tinha direito a uma coisa chamada auxílio maternidade. E aí é que tá. Uma vez que eu tenho direito ao auxílio maternidade, eu não tenho direito ao auxílio por incapacidade temporária. Eu tive que optar por um. E naquele momento eu optei pelo auxílio maternidade. Então, assim, voltando, né? A regra geral é que todos os segurados têm direito, mas, lógico, existem alguns benefícios que são incompatíveis. Então, ou o auxílio maternidade ou o auxílio por incapacidade temporária. Certo? Gente, o interessante, aqui eu estou dando para vocês uma visão geral, mas o interessante é que sempre que há uma negativa do INSS, vocês procuram um advogado para ver se realmente está correto aquela negativa. E há uma forma de buscar o judiciário, certo? Então vamos lá. Primeiro eu quero trabalhar com vocês carência. Eu falei lá no início que para eu ter direito ao auxílio por incapacidade temporária, eu tenho que cumprir uma carência de 12 meses. 12 contribuições mensais. Observação. Essa é a regra geral. Então, a regra geral
é que eu tenho que contribuir 12 meses. A partir do 13º mês, eu passo a ter direito ao benefício por incapacidade temporária. Antes disso, não tem jeito. Mas, felizmente, existem exceções. E aqui eu quero trabalhar com vocês a exceção do artigo 151 da Lei 8.213, de 91. O artigo 151, ele traz algumas doenças que eximem o segurado de carência. Falando na linguagem, existem algumas doenças em que eu não preciso ter contribuído esses 12 meses. Então, contribuí um mês, no segundo mês eu já descobri essa doença, eu passo a ter direito ao benefício. E a neoplasia maligna, ela está dentro dessa lista do artigo 151. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo, o câncer de mama, eu não preciso cumprir esses 12 meses. Então, vamos supor que eu tenha começado a trabalhar, trabalhei 2 meses, descobri o câncer de mama, eu já passo a ter direito ao benefício, certo? Só que cuidado, o benefício não é, vou repetir, não é porque eu tenho câncer de mama, mas porque eu tenho e eu tenho uma incapacidade para o trabalho, porque tem algumas pessoas que não geram essa incapacidade mesmo câncer de mama, certo? Existe uma discussão, mas eu não vou entrar muito nisso não, porque o nosso tempo não é muito curto. Mas existe uma discussão se esse artigo 151 ele é taxativo ou ele é exemplificativo. Significa o quê? Só as doenças que estão no artigo 151 que não vão me dar direito, só as doenças que estão no artigo 151 que vão me dar o direito de não cumprir esses 12 meses? Ou seria só algumas dessas doenças, mas outras poderiam ser inseridas, porque essa lista não é atualizada, né? Enfim, eu já entrei com alguns processos que decidiram que esse rol é taxativo. Não é a tese que eu concordo, inclusive existem decisões falando que é exemplificativo. E a gente fica nessa briga aí, né? Existem grandes doutrinadores também defendendo a tese do exemplificativo. Perfeito? Vamos lá. Eu vou deixar para falar o porquê que o câncer de mama não gera necessariamente uma incapacidade já. Não precisa se questionar. Atenção! Não será devido ao auxílio-doença ao segurado que se filiar no regime geral da Previdência Social já portador da doença. É o que eu falei para vocês. A doença tem que ser posterior à minha filiação ao INSS. Então, me filiei hoje, 3 meses depois de descobrir que eu estou com câncer de mama, eu passo a ter direito ao benefício. Agora, se eu tenho câncer de mama e me filio, aí eu não vou ter direito ao benefício. Mas cuidado! E aí que é o ponto que eu quero falar com vocês, porque o INSS adora negar com esse argumento que a doença é anterior. Porque a lei fala, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença. Então, ela não tira todas as possibilidades de a gente conseguir o benefício. Então, vamos lá. Se eu tenho um problema na coluna, e eu continuo trabalhando, me filiei já com esse problema na coluna, me filiei. Mas por causa do meu trabalho, a coluna foi se deteriorando, foi se agravando, e com isso gerou uma incapacidade para o trabalho. Então, mesmo a doença sendo anterior, ela só se agravou quando eu já era filiado. Eu passo a ter direito ao benefício. Certo? Foco. Falo novamente, qualquer coisa procure um advogado. Olha o que aconteceu com uma cliente minha. Achei muito interessante. Ela teve o câncer de mama no peito, e aí ela fez todo o tratamento, ela não era afiliada ao INSS. Aí quando aconteceu, o marido dela falou, olha, vamos começar a pagar, porque é importante, porque ela era autônoma, ela faz doces para vender. Então, ele ficou meio preocupado e começou a pagar o INSS dela. Infelizmente, 2 anos depois, o câncer voltou no outro peito. E aí, como ela já sabia, descobriu precocemente mesmo, e aí ela foi requerer o benefício. E eu não sei por que juntaram exames do peito anterior, não precisava ter feito isso. Mas o INSS negou o benefício dela, alegando que era uma doença pré-existente, ou seja, ela já tinha tido câncer. Gente, aí ela me procurou, eu falei, olha só, você teve um câncer no peito direito, não era filiado, ok. Passou a se filiar. O câncer no peito esquerdo é outro câncer, é outra doença. Então, a gente entrou
tivemos que entrar na justiça, alegar que ela já não era portadora da doença, que era uma nova doença, e conseguimos ganhar. Tá? Então, é muito importante, quando você pega uma negativa do INSS, que você procure o advogado. A gente não está fazendo nada, a gente só está lutando pelos nossos direitos. É nosso direito, né? Vamos lá. O que é essa qualidade de segurado? Qualidade de segurado é o período que se continua tendo direito ao benefício da Previdência. Tá, resumidamente. Qualidade de segurado, em regra, é o momento que eu estou contribuindo. Vamos pensar tipo o seguro mesmo. A partir do momento que eu contribuo, eu sou segurado do INSS, certo? Eu estou contribuindo, sou segurado do INSS. Mas, e aí muita gente não sabe, quando eu paro de pagar, eu ainda mantenho essa qualidade de segurado por 12 meses. Então, parei de pagar hoje por 12 meses. Se eu tenho qualquer doença, eu continuo tendo direito ao benefício. E aí, tem gente que sabe menos ainda do que eu vou falar agora, por isso que é muito importante a gente saber dos nossos direitos. É que, dependendo do motivo da sua demissão, esses 12 meses podem ser ampliados por 24 meses. Tá? Por exemplo, em caso de uma dispensa, como é que eu falo? Dispensa. Ai, meu Deus, esqueci, faltou o nome aqui. Uma dispensa. Eu estou injusta, não é injusta. Involuntária, desculpa. Uma dispensa involuntária. Ou seja, eu fui mandada embora. Então, eu fui mandada embora, eu consigo ainda ampliar essa qualidade de segurado. Certo? Então, mais uma vez, se acontecer com você, verifiquem, porque o INSS, ele geralmente adora negar benefício por perda de qualidade de segurado. Quando está escrito lá perda de qualidade de segurado, é o que eu estou falando aqui para vocês. A qualidade de segurado, em regra, é quando eu estou pagando, e ela se estende por 12 meses, podendo se estender um pouco mais em alguns casos previstos na lei, que é o caso dessa dispensa involuntária. Perfeito? Tá bom. Então vamos lá, Luana. Eu tinha qualidade de segurado, parei de pagar. Como que eu faço para voltar a ter a qualidade de segurado? O que eu vou falar agora também é a regra geral, porque no decorrer do tempo houve umas alterações, então tem determinados períodos que funcionam de forma diferente. Mas eu vou falar da regra geral. A regra geral está no artigo 27A e fala que a partir do momento que eu paro de pagar, para eu voltar a ter a qualidade de segurado, eu tenho que pagar a metade do período exigido em lei. Em resumo, eu quero dizer o quê? Parei de pagar, perdi a qualidade de segurado. Para eu passar a ter direito novamente ao auxílio, o benefício, ao benefício, oh meu Deus do céu, gente. Ao antigo auxílio-doença, vamos colocar assim, né? Porque ficou grande, né? Auxílio por incapacidade temporária. Mas para eu passar a ter direito ao auxílio por incapacidade temporária, eu tenho que pagar 6 meses. Vou repetir. Parei de pagar. Quero voltar a ser segurado. Estou vendo a palestra ali do ano, quero voltar a ser segurado no INSS. Eu tenho que pagar metade daquele período de carência para voltar a ter minha qualidade de segurado. Então, paguei mais 6 meses, voltei a ter a qualidade de segurado. Perfeito? Como que eu consigo? O que eu tenho que fazer para conseguir esse benefício? Gente, eu não estou aqui para ser hipócrita e falar que é muito simples. Infelizmente, o INSS, a gente está vendo nos noticiários, tem os seus problemas. Mas esse novo normal é algo que eu penso que vem para somar. Então, quem tem acesso à internet, é sempre melhor a gente buscar o agendamento antes de ir fisicamente ao INSS. Como assim? Eu posso buscar o agendamento pelo site, até coloquei aí no meu slide, lá tem, ó, solicitar benefícios. Pelo próprio site do INSS, você aperta lá e solicita o seu benefício. Tem também um aplicativo chamado Meu INSS. Você que está assistindo aí, pode baixar. Baixa no seu celular, porque esse aplicativo é muito interessante. Lá tem todas as minhas contribuições e tudo. Eu acompanho toda a minha vida do INSS. Então, era importante que todo mundo tivesse um celular. E a terceira forma, para quem não tem acesso à internet, é fazendo a ligação no telefone 135. Não oriento ninguém a ir ao INSS sem um agendamento. Ainda mais agora, que eles não estão recebendo. Tá? Luana, então eu faço um agendamento e eu já tenho direito ao benefício? Não. Você vai passar por uma perícia médica e
essa perícia médica vai constatar se há incapacidade ou não. Ai, Luana, eu não estou entendendo esse negócio que você está falando, em que uma pessoa com câncer de mama pode ou não ter essa incapacidade. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Gente, o câncer de mama, cada protocolo é um. Por quê? Dependendo de como se descobre, de quando se descobre o diagnóstico, qual é o tipo de tumor, o tratamento é diferenciado. Então, cada protocolo é um, a forma de tratamento é um. Eu vou usar e falar da minha experiência, porque eu acho muito mais fácil, né? Bem, quando eu descobri o meu câncer, como eu falei, eu tinha acabado de sair de uma gravidez, então o tumor estava grande, mas graças a Deus ainda localizado no peito. Então a opção dos médicos era primeiro fazer as sessões de quimioterapia para depois fazer a cirurgia, que se tudo der certo acontecerá agora em novembro. Eu realizei primeiro 4 quimioterapias vermelhas, que são as quimioterapias mais agressivas, aquela que cai o cabelo. Ah, Luana, hoje em dia não precisa mais cair o cabelo, existe touca para isso, mas eu não optei pela utilização da touca e a careca foi algo que não me chocou muito não, tá? Não tive nenhum problema com a minha careca, inclusive achei muito bonito. Bem, mas não que eu não queira passar por isso de novo, se Deus quiser. Mas passei por essas 4 sessões de quimioterapia vermelha e depois 12 brancas. Hoje faltam 3. Então, eu ainda estou no ciclo branco e faltam 3. Por que eu estou falando isso? Porque a incapacidade temporária para o trabalho, ela depende de pessoa para pessoa. O tratamento para uma pessoa pode incapacitar, para outra não. Eu conheci pacientes que no ciclo vermelho ficavam de cama durante uma quimioterapia até a outra. As quimioterapias vermelhas geralmente são feitas de 21 em 21 dias, eu fiz de 15 em 15. Mas de 21 em 21 dias tem gente que ficava de cama pelo menos uma semana. Então essa pessoa, claro que ela está incapacitada para o trabalho. É óbvio que ela está incapacitada, porque nenhum empregador vai deixar você faltar uma semana. Entendeu? Certo? Agora, eu não tive tantos efeitos colaterais. Eu fazia na sexta e na segunda eu ficava meio baqueado, na terça eu já estava firme na luta, tá? A minha questão, como eu falei, eu não tive, nem me questionei se eu queria o auxílio por incapacidade temporária, porque eu estava no auxílio maternidade, né? Então, eu estava com uma recém-nascida e recebendo já um benefício, certo? Mas vamos supor que não existisse minha filha. Nesse caso lá, eu poderia, provavelmente, eu não ia optar pelo auxílio por incapacidade temporária, porque naquele momento eu não tinha uma incapacidade, certo? As quimioterapias brancas, então, que é agora que meu auxílio maternidade está se encerrando, eu realmente não tive efeito nenhum, nem mesmo enjoo, nem nada. Então, entendam, eu tenho a doença, mas eu não tenho essa incapacidade, certo? E eu sempre falo, existem pessoas, e eu acho que talvez é o meu caso, que você retirar para o trabalho vai fazer mais mal ainda para ela, né? Aí que ela vai se entregar à doença mesmo. Então, talvez, eu não tenho direito ao benefício. Agora, existem pessoas na quimioterapia branca, elas ficam também muito de cama. E elas não têm a capacidade para o trabalho. E eu ainda falo mais. A descoberta de um câncer é algo traumático. Quem passou por isso sabe. Quando eu peguei aquele meu diagnóstico, parecia que eu estava pegando minha sentença de morte. Então, a gente fica muito abalado psicologicamente. Algumas pessoas superam, outras passam um tratamento muito desanimadas, né? Então, o psicológico também conta se você tem capacidade ou não para o trabalho. E eu falo mais ainda. A profissão também conta se você tem capacidade ou não para o trabalho. Eu fico pensando, uma professora que descobre o câncer de mama, está abalada psicologicamente e tenha que dar aula. Será que ela conseguiria? Será que ela se sentiria será que ela passaria, vou até falar isso, passaria todo o conteúdo da melhor forma que ela é acostumada? Então, quando a gente fala do câncer de mama em si, essa perícia médica é para constatar exatamente isso. E ela tem que ser analisada no caso concreto. Eu defendo muito isso. Deve ser analisada no caso concreto. Você tem a doença, se a pessoa está incapacitada. E essa incapacidade não tem que ser só física, não, tá? Ela pode ser psicológica. Eu acho que uma das coisas que mais afeta a descoberta de um câncer é o psicológico. Certo? Eu coloquei ali a pergunta. E quando o INSS nega meu benefício? É o que muito me questiona, né? Gente, uma vez negado o benefício,
procure, é interessante procurar um advogado, ou não tenha necessidade de entrar com advogado, você pode ir direto na Justiça Federal, né? Para entrar com o processo sozinho, ou até na Defensoria Pública. O objetivo é verificar se realmente você não tem direito àquele benefício. Por quê? Pode ser que o que acontece com o processo judicial? Você entra e aí você passa por uma nova perícia, só que dessa vez com o perito do juízo. E ali pode ser constatada a sua incapacidade. Perfeito? Então, assim, o que eu estou tentando trabalhar aqui é que a gente tem que lutar. Não é nada além dos nossos direitos. Certo? Vamos seguir aí, então, porque o nosso tempo está correndo. A partir de quando eu tenho direito ao benefício? Bem, são 3 situações. Eu até agora falei mais de uma, que é a mais comum. O segurado empregado, que é aquele fichado, aquele que tem carteira assinada, é a partir do 16º dia, como eu falei para vocês. Os primeiros 15 dias por conta do empregador, após por conta do INSS. Perfeito? Tá, Luana, mas e o autônomo? Então, eu lá, como advogada, eu sou autônoma. E aí? Não tem ninguém para pagar os primeiros 15 dias para mim, né? Aí, nesse caso, é a partir do início da incapacidade. Então, os demais segurados que não tenham carteira assinada, a partir do início da incapacidade, vamos trazer para o meu exemplo. Então, descobri o câncer e me tornei incapaz. Mesmo que o meu processo do INSS demore 1 mês, porque eu tenho que passar por uma perícia e tudo, eu vou ter esse benefício retroativo desde a data da minha incapacidade. Perfeito? Porque eu não tenho ninguém para pagar aqueles 15 primeiros dias para mim. Mas acontece também que algumas pessoas demoram para ir ao INSS. Então, descobri a doença, demorei uns 2 meses para buscar meu benefício. Aí, cuidado. Se você demora mais de 30 dias, que você já está afastado para requerer o benefício, você vai ter o direito ao benefício desde a data do requerimento. Vou repetir. Se eu demoro mais de 30 dias para buscar meu benefício, eu vou ter esse benefício desde a data do requerimento. Então, tive o câncer em junho, só entrei em agosto. Foi constatada minha incapacidade, vai ser retroativo de agosto. Perfeito? Então, vamos lá. Isso aqui é importante de eu falar. Qual o valor do benefício? Regra geral, o valor do benefício é 91% do seu salário de benefício. Luana, o que é salário de benefício? Muito simples. Salário de benefício nada mais é do que o valor do benefício que você vai receber. Então, vai ser feito um cálculo, que eu vou falar como é que se faz. É feito um cálculo e acha um valor. Desse valor, você só vai receber 91%. Eu coloquei umas observações aí que não vai dar tempo da gente discutir pelo adiantado do horário. Mas a gente tem que sempre olhar que, em caso de segurado que tenha mais de uma profissão, que é o meu caso, professor e advogado, é possível que eu tire um auxílio-doença para uma profissão e não tire para outra. E agora, a questão é eu estar incapacitado para a minha profissão. Então, se eu estou incapacitado para as duas, eu não tenho benefício, eu tenho benefício das duas, né? Eu tenho benefício pelas duas. Agora, se eu estou incapacitado para uma, o meu benefício vai ser um pouco menor, porque na outra eu continuo trabalhando. Perfeito? Então, vamos lá. O que é, então, esse salário de benefício? Eu ainda coloquei assim, mas o que mudou com a reforma? Bem, salário de benefício nada mais era, vou falar o que era antes da reforma, um cálculo em que se pegava todas as contribuições do segurado, então, tudo que a Luana contribuiu, e fazia um cálculo, uma média, para se tirar o salário de benefício. Antes da reforma era o seguinte, pegava tudo que eu contribuí, selecionava as 80% maiores contribuições. Então, 20% das minhas contribuições eram deixadas de lado, certo? Pegava os 80% maiores e tirava a média daquilo. Pois isso mudou. Com a reforma, o salário de benefício é a média aritmética de 100% do salário de contribuição. Então, hoje, para eu fazer o meu cálculo, pegaria tudo que eu já contribuí, sem descartar nada. Luana, mas qual é o problema disso? Isso é um problema muito grave, gente. Porque tem determinados períodos que eu comentei com vocês até, teve um período que eu fiquei desempregada, e aí eu paguei um pouco menos. Então, esses valores, antes da reforma, eram desconsiderados. Agora não. Agora pega tudo que eu já contribuí. Então, tende ao meu salário de benefício reduzir. Tá achando ruim? Eu posso piorar. Vamos lá. Então, como que funciona esse cálculo?
Primeiro, eu vou achar, o INSS acha o seu salário de benefício. Como eu falei, é 100% da média aritmética dos seus salários. Pega todos os seus salários lá e tira uma média. Quando ele achou o seu salário de benefício, lembra, ele só vai te pagar 91%. Já reduziu um pouco, né? Tá ruim? Tem outra regra que pode piorar. O valor é limitado à média das 12 últimas contribuições. Como assim? Explico. Vamos supor lá que eu fiz meu salário de benefício geral e meu salário de benefício deu um valor, reduzindo para 91%, deu 2.200. Além disso, o INSS pega minhas 12 últimas contribuições e faz um novo cálculo. As 12 últimas contribuições, ele divide, faz a média também das minhas 12 últimas. E aí vamos supor que a média das minhas 12 últimas deu 2.000. Eu também estou limitada a esses R$2.000. Então, repito, mesmo que o meu salário de benefício, aplicando a alíquota de 91%, tenha dado 2.200, esse valor ainda é limitado à média das 12 últimas contribuições. Então, aqui deu 2.200, mas a média das minhas 12 últimas contribuições deu 2.000, meu salário será de R$2.000, né? Gente, a questão é sempre reduzindo o nosso benefício, né? Espero que tenha entendido que esse é um pouco confuso. Mas vamos continuar. Quando que acaba o benefício? Já indo para o final. O interessante, o importante é que o benefício ele tenha quando ele sai, né, ele tem um prazo de validade, eu brinco disso. O interessante é que o INSS coloca, se você está, receberá o benefício até a data tal. Por quê? Porque aí o segurado sabe que naquela data ele tem que pedir a renovação ou voltar a trabalhar, né? A questão é, quando não tem essa data, o INSS pode buscar realização de uma nova perícia a qualquer momento. E isso me preocupa muito nos meus processos judiciais. Eu sempre peço para os juízes colocarem até quando essa pessoa vai estar incapaz. Por quê? Porque já aconteceu eu ter uma sentença em que a gente ganhou o auxílio-doença na época, e a pessoa, 2 semanas depois, o INSS chamou para uma perícia. O INSS pode? Sim. Se não tiver prazo estimado da duração do benefício, o INSS pode chamar a qualquer momento, é o que fala a lei, né? Então, o interessante é que tenha esse prazo. Mas, e quando que acaba esse benefício? Primeiro, recuperação total da capacidade de trabalho. Gente, cuidado. Estou em benefício, posso trabalhar? A resposta não é nem que não, nem que sim, tá? Por quê? Você só foi considerado incapaz para a sua atividade, não significa que são para todas as outras atividades. Então, talvez para uma outra atividade você poderia trabalhar, né? Só que a regra geral é que uma vez que eu recupero totalmente a minha capacidade para o meu trabalho, eu tenho que voltar ao trabalho. Se o INSS descobre que você está trabalhando e recebendo benefício, além de cessar o seu benefício, ele pode te pedir a devolução, porque foi um benefício indevido, certo? Então, mas é sempre bom você procurar um advogado. Olha, eu estou recebendo o benefício, eu posso trabalhar na profissão tal? Para a gente ver se realmente é possível tornar o mercado. Bem, também acaba o benefício pelo recebimento do auxílio-acidente, que eu não vou entrar no mérito agora, porque o meu tempo está acabando, mas auxílio-acidente nada mais é quando há uma recuperação parcial, que você volta a trabalhar, mas continua recebendo um benefício pequenininho, é um benefício específico. E pela transformação na aposentadoria por incapacidade permanente, que é o que eu falei para vocês, né? A partir do momento que a sua incapacidade se torna permanente, você não volta mais para o mercado de trabalho, já não é o auxílio que a gente está conversando, mas já é a aposentadoria. E pela morte. Gente, muita gente me pergunta, e o contrato de trabalho, como fica? Fiquem tranquilos. A partir do momento em que você está nesse benefício, né, por incapacidade temporária, o seu contrato de trabalho está suspenso. E acho interessante também falar uma coisa que eu não falei. Também fiquem tranquilos, que muita gente me pergunta isso. Ah, mas enquanto eu estou recebendo esse benefício, eu perco a qualidade de segurado? Não, tá? Uma vez que eu estou recebendo o benefício, eu continuo segurado no INSS, mesmo sem estar contribuindo, porque eu estou fazendo jus a um benefício, né?
eu continuo segurado no INSS e o meu contrato está suspenso. Significa que quando eu me restabelecer, eu tenho direito a voltar ao meu trabalho, né? Cuidado, você não tem direito à estabilidade, como eu falei, mas tem direito a voltar ao seu trabalho. Para finalizar, é possível a reabilitação. O INSS ele tem um programa que, caso você ainda consiga trabalhar em outras profissões, mas você não consiga mais só na sua profissão, ele pode se reabilitar, te reabilitar em outras profissões. O objetivo é que a gente continue trabalhando, porque trabalhar é muito bom, tá? Então, o objetivo é que a pessoa se sinta útil. Quando a pessoa se sente útil, ela vive mais, ok? Então, é a possibilidade de reabilitação. Aqui eu coloquei os documentos necessários para se requerer o benefício, né? Em suma, porque o meu tempo se esgotou, é um documento com foto, carteira de trabalho. Se você paga com carnês, leve o carnês. E, claro, os documentos da sua doença, né? Testado, exames, enfim, tudo que diz respeito à sua doença. Ok? Aqui eu até coloquei também, mas não vem ao caso, se você for um trabalhador rural, um lavrador, pescador, você tem que provar essa situação também, porque é o tipo, né? É um tipo de segurado diferenciado, especial. Bem, eu ainda tinha algumas coisas para falar, mas o nosso tempo é curto, então eu preciso respeitar o tempo. Mas aqui eu deixo meus contatos, meu e-mail, minhas redes sociais, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. O que eu puder ajudar, eu vou estar sempre disposta para a gente continuar lutando pelos nossos direitos. Lembrando que o câncer de mama, ele é medicina, ele é nutrição, ele é psicologia, ele é direito, ele é um ramo todo unido. Okay? Muito obrigada pela sua atenção e até uma próxima.